Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, vai nos dizer: porque não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Paulo aqui está alertando a igreja de Corinto contra falsos líderes, falsos mestres religiosos que estavam ensinando um outro evangelho, um falso evangelho. A palavra que nós lemos aqui, falsificadores, no grego é kapeleu. Esse termo aparece somente aqui, mas o termo capelos aparece na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 22, onde os homens que cuidavam das tavernas misturavam água com vinho. Era exatamente isso que os falsos líderes religiosos estavam fazendo. Eles estavam perturbando, incomodando aos coríntios, estavam adulterando a palavra de Deus com suas próprias invenções, a fim de obter vantagem, a fim de obter lucro. Era isso que o apóstolo Paulo estava abrindo os olhos dos irmãos lá da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo que é posto para a defesa do evangelho, conforme ele diz lá na carta aos Filipenses. Nós vemos em muitas cartas do apóstolo Paulo esse contraste de falsos apóstolos e do apostolado autêntico, daquele que é chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Fique esse alerta para os nossos dias que a palavra de Deus vem sendo adulterada em boa parte da cristandade. Nós possamos examinar, ser como os bereanos, que examinavam tudo à luz da palavra de Deus. Sejamos também como o apóstolo Paulo, para defender o evangelho de Deus contra heresias, contra falsos ensinos que estão circulando no meio cristão.